pessoal, eu sou a professora Mônica Gomes, estou aqui hoje para dar super dicas para vocês para fazer a prova do Enem no fim do ano, ok? E hoje a gente vai falar de gramática. É isso mesmo, vamos falar sobre algumas regras gramaticais, algumas padronizações aí em questões do Enem, abordando essa disciplina, esse conteúdo. E você fique ligado aí para que não perca nenhuma dica e se dê super bem na prova, ok? Vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta de falar? Vamos falar sobre verbo hoje. É isso aí, galera. Existem várias dúvidas, tanto dos estudantes quanto dos próprios falantes em torno do verbo. Então, o verbo é uma das palavras mais importantes da nossa língua. Ele é quem diz respeito a todas as nossas ações, a estado, mudança de estado. E a concordância dele vai te ajudar justamente na elaboração da fala e principalmente para a prova do Enem, vai te ajudar bastante para escrever aquela redação fantástica para tirar uma nota 1000, ok? Então preste bem atenção nesses conceitos. A gente vai falar um pouquinho sobre os tempos e os modos verbais. Galera, é muito fácil mesmo de entender, mas tem muita gente que não sabe utilizar os verbos da forma correta. Às vezes acaba utilizando um pretérito imperfeito quando deveria utilizar um pretérito perfeito, ou vice-versa. Então é muito importante entender qual é a diferença de cada tempo, que é grande, para que você consiga construir um enunciado de forma mais concreta e também para que você consiga responder questões na prova que abordem esse assunto. E aí você vai conseguir tirar de letra, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui 3 modos verbais, cada um deles bem distinto do outro. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é aquele que vai indicar certeza do ato. Então, essa é a ideia do modo indicativo. Já no modo subjuntivo, nós temos uma ideia de possibilidade. E no modo imperativo, a ideia é de ordem, de pedido. Então, são semânticas bem diferentes que esses verbos vão abordar no seu uso. Então, vamos lá no modo indicativo, que é o mais extenso dentre eles, ok? No modo indicativo, nós temos 3 tempos bem distintos: o presente, o pretérito e o futuro. Lembrando que o presente, ele vai dispor uma ação relacionada ao tempo atual, ao momento da fala. Então, eu quis aqui utilizar o verbo comprar, beleza? É um verbo que está dentro da primeira conjugação verbal, já que é um verbo cuja vogal temática é a letra A. Aproveitando essa entrada, vou falar um pouquinho para vocês sobre as conjugações verbais, tá? São 3 as conjugações verbais. A primeira, com os verbos terminados em ar. A segunda, com os verbos terminados em er e or. E a terceira, com a terminação dos verbos em ir. Então, nós temos essas 3 conjugações. O verbo comprar, ele está na primeira conjugação, beleza? Ótimo. Vamos lá. Vamos conjugar esse verbo aí no presente. Presente no modo indicativo. Por exemplo, eu compro. Ou ele compra. Uma ação relacionada ao exato momento da fala. Beleza? Em relação ao pretérito, nós temos aí 3 tipos de pretérito. E esse pretérito é nada mais, nada menos do que uma ação que aconteceu no passado, beleza? Então, o pretérito, ele vai poder aparecer no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito ou no pretérito mais que perfeito. Vamos analisar, então, a diferença entre esses 3 tempos. O pretérito perfeito insinua uma ação que aconteceu no passado e lá foi finalizada. Por exemplo, ele comprou. É uma ação que ocorreu no passado e que lá mesmo foi finalizada. Ele comprou botas. Acabou.
Agora, em relação ao pretérito imperfeito, ele vai me indicar algo que aconteceu no passado, mas que de certa forma é habitual. Então, dá uma ideia de continuidade, de que não foi finalizado. Então, deixa eu escrever desse lado de cá, ele comprava. Ele comprava botas. Então, dá uma ideia de habitualidade. Diferentemente, completamente diferente do pretérito mais que perfeito, que é uma ação que aconteceu no passado em relação a outra já finalizada no passado. Então, por exemplo, comprara. É um verbo muito pouco utilizado, porque justamente as pessoas, os falantes, não conseguem distinguir esse uso. Como utilizar um verbo para relacionar uma ideia passada em relação a outra já passada? Então tenha calma. Vou expor um exemplo para vocês. Eu já tinha chegado quando você ligara, quando você telefonara. Então há uma ação passada para que exista uma outra antes desse passado. Complicado, né? Mas é algo que a gente não utiliza muito no nosso dia a dia. A gente costuma utilizar o pretérito mais perfeito em forma de locuções verbais. Isso facilita muito a nossa vida na hora do discurso, ok? Mas em questão de teoria gramatical, há sim esse pretérito e ele tem essa função. Além disso, para facilitar mais ainda, essa é a terminação dele. Os verbos, por exemplo, os verbos regulares, inclusive alguns irregulares, eles têm essa desinência. Então fica muito mais fácil da gente identificar e de diferenciar dos outros. Em relação ao futuro, uma ação que vai acontecer ainda, está lá na prosperidade. Então temos duas, tá? O futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é uma ação futura em relação a uma atual, no momento da fala. Então, ele comprará. Então, ele fará isso. É uma ação próspera. Agora, o futuro do pretérito, ele indica uma ação no futuro, mas que poderia ter acontecido, mas não aconteceu, porque ela está relacionada ao pretérito. Por exemplo, eu compraria. Eu compraria, eu faria, eu dormiria. Então, são ações relacionadas ao futuro que não irão acontecer, mas tendo essa analogia em relação ao pretérito, ok? E também tem tem uma marcação bem especial nelas em relação à desinência, desse ria, né? Riam. É uma marcação que vai te ajudar também, uma desinência que vai te ajudar a identificar melhor esses verbos, ok? Então vamos lá treinar um pouquinho toda essa teoria em questões. Vamos lá. Olha só essa questão bem tranquila do Enem de 2015, que você que fez vai lembrar muito, que diz o seguinte, nós temos um seguinte anúncio que diz: cópia rápida, fácil. Vai ser bom, não foi? Uma empresa com prêmios internacionais não poderia oferecer menos do que a melhor qualidade de impressão digital do mundo. Beleza? Tá. A rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado, funcionando como estratégia de persuasão em relação ao consumidor do mercado gráfico. O recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque é o emprego. Galera, ele falou de uma coisa interessante aqui, ó, linguagem verbal. Galera, linguagem verbal, linguagem não verbal. Linguagem verbal é onde nós temos texto. Linguagem não verbal são as imagens. Então, faça uma associação, antes de mais nada, faça uma associação entre o texto e a imagem, certo? Dá para entender que isso aqui é um serviço VaptVupt? Muito rápido, tão rápido, que não deu tempo do anunciante mudar o tempo verbal? Olha só o tempo verbal misturado com o outro. Vai ser bom. Esse vai ser é uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e um verbo que está no infinitivo. Mas a junção dos dois
forma o verbo será. Será está conjugado no futuro do presente. Então, futuro, uma ideia próspera. E aí, imediatamente, ele usa o verbo foi, que é conjugado, que está conjugado no pretérito. Então, olha a ideia aqui associada dos verbos, associada à imagem. Uma ideia de velocidade, de rapidez, de agilidade na entrega do produto. Então, vamos lá, então, aos itens. Olha só. Letra A. Esse recurso, né, que contribui para a ideia de rapidez do serviço, contribui, né, para o emprego do termo fácil no início do anúncio com foco no processo. Bom, ele está falando que tudo isso, a agilidade da entrega se dá por conta do uso da palavra fácil. A gente já viu que não é por isso. A gente já viu que não tem nada a ver com isso. Contribui, mas não completamente. Letra B. De adjetivos que valorizam a nitidez da impressão? Também não. Nós não temos esse recurso aí sendo efetivo para que a proposta do anúncio seja comprada. Então, não. Letra C. Das formas verbais no futuro e no pretérito, em sequência. Então, a gente analisou antes e a gente já caiu na resposta, que é justamente essa. Que o uso do verbo no futuro e o uso do verbo no passado deram essa ideia de rapidez, de agilidade na produção, de interpretação rápida, né? Então, associados à linguagem não verbal do anúncio, aí a gente apertou o martelo e afirmou essa ideia de que as formas verbais colaboraram e muito para o entendimento de que o consumidor vai encontrar nesse produto, nesse mercado aí, nessa máquina, a ideia de rapidez, de que vai ser muito ágil. Então, nem precisa voltar nos outros itens, a gente já tem a resposta aí que é a letra C e que estava fácil demais. Era só associar as ideias e as funções das formas verbais e dos seus tempos verbais também. Fácil demais, né, galera? Fácil demais. Então, vamos lembrar aí um pouco agora do modo subjuntivo. Olha só, que é um outro modo verbal, um pouco mais curto do que o outro, e você vai lembrar junto comigo agora, ok? Olha lá, modo subjuntivo. Eu tenho 3 tempos aqui, bem simples. Presente, pretérito imperfeito e o futuro. Beleza, Mônica. Eu tenho a impressão de que toda vez que o modo subjuntivo aparece, junto a ele aparece uma nova oração. Então, quer dizer que ele precisa de outra oração? Sim, essa é a ideia de correlação entre as orações. Então, eu tenho uma ideia de correlação entre elas. É preciso uma oração para que a outra exista, para que a outra tenha o sentido completo, para que exista o modo subjuntivo. Então, olha lá. Preciso que tu fales a verdade. Eu tenho uma oração aqui no presente e automaticamente necessita de uma oração no subjuntivo. Preciso de que tu fales a verdade. Então, eu tenho aqui o presente do subjuntivo, sempre introduzido pela conjunção que. Beleza? Pretérito imperfeito. Esse aqui sempre vai aparecer com se. Então, se eu falasse a verdade, tudo seria esclarecido. Há uma correlação, normalmente, com o futuro do pretérito, ok? E o futuro vai ter uma correlação quase que unânime do tempo verbal futuro do presente. Então, olha lá. Quando eu falar a verdade, todos conhecerão sua verdadeira face. Então, quando vai introduzir essa fala aí de possibilidades que o modo subjuntivo nos traduz no seu uso, beleza? Então, nós temos tudo isso aí dando a ideia do modo subjuntivo, do uso do modo subjuntivo. Onde nós vamos chegar com tudo isso? No item. Então, vamos lá na questão agora para analisar o uso
efetivo do modo subjuntivo e como o Enem cobra, como o Enem gosta de cobrar o modo subjuntivo na prova. Vamos lá. Essa questãozinha aqui é um pouquinho mais antiga, era lá de 2012, mas a gente consegue pegar ainda um pouco dessa teoria. É uma tirinha, um cartoon do Lagar, que também é um tipo de linguagem verbal e não verbal que costuma aparecer bastante nas provas, e diz o seguinte: veja quantos tubarões estão seguindo a gente. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Então vamos lá. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produtivos dos textos. Ou seja, o que significa isso? Que palavras e expressões fazem com que o sentido realmente apareça, façam com que a tirinha, os textos apareçam e façam sentido para o leitor. Então vamos lá. Na fala de H, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da... Então nós temos ali uma ideia. Vamos acompanhar essa tirinha de novo. Vamos reler. Olha lá. É como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Opa, pera lá. Se eles soubessem, é subjuntivo, não é? Qual é a ideia do subjuntivo? De possibilidade. Galera, se o sentido é de possibilidade, se o modo é subjuntivo, isso já vai nos ajudar na resolução da questão. Então vamos lá. A ideia de conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam um acontecimento ruim. Não, a ideia não é de conformidade, não é esse o propósito do Agar ao falar isso. É de reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões usando um pronome reflexivo. Não, esse se não é pronome reflexivo, galera. Esse se é uma ideia de possibilidade. Condicionalidade, é uma condição, pois a atenção das personagens é a condição necessária para a sua sobrevivência? Claro que não, galera. É uma possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Certo! Olha a palavrinha aqui inicial desse item dando a resposta pra gente. Mônica, subjuntivo é possibilidade. Se eles soubessem, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Eu vou voltar aqui só para vocês verem e lembrarem. Se eu falasse, se eu soubesse. Então a gente tem aqui a resposta sem muitas dificuldades, sem muitos floreios, ok? A resposta só pode ser a letra D, que diz sobre possibilidade, que é justamente o significado do modo subjuntivo. Nossa, mas isso é fácil demais. No dia da prova isso me dá um pânico e eu não consigo pensar nisso tudo. Galera, faça uma revisão, reveja todas as classes gramaticais. É importante que você dê um valor maior para o verbo, porque o verbo vai te trazer, inclusive, toda a teoria que você vai precisar para desenvolver análise sintática. Então faça isso, tenha o compromisso de rever todas essas teorias, faça exercícios, reveja também a ideia sobre colocação pronominal, que é muito importante, reveja crase, todas essas teorias gramaticais vão te ajudar e muito, muito, muito mesmo, para que você consiga fazer as questões da parte de linguagens da prova. E principalmente, o estudo de todas essas classes vai te ajudar bastante para escrever uma redação nota 1000. Então eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham curtido bastante essa dica, continuem estudando e logo logo a gente se encontra novamente. Abraços e tamo junto!